agricultura. Esse será o tema agora. E conforme a sequência determinada por sorteio, a primeira candidata a responder sobre o tema agricultura será a senhora Sueli Caribé. Autoria do Lions Clube de Itabela. Percebam que iniciamos com o Leleu, agora iniciaremos com a dona Sueli e na sequência com o Luciano, e será assim por toda a sabatina. Candidato, ao olharmos a agricultura de nosso município, as perspectivas são poucas. Qual o seu plano em relação aos pequenos agricultores que sobrevivem exclusivamente do campo? Bem, o pequeno agricultor, a agricultura como um todo tem sofrido muito. Primeiro pelas intempéries do tempo, pela falta de estradas para escoarem seus produtos, pela falta de apoio na própria Secretaria de Agricultura. Nós pretendemos montar uma estrutura, contratando um engenheiro agrônomo, 2 técnicos agrícolas e um médico veterinário, para dar suporte não só aos pequenos agricultores, mas a todos. Mas nosso olhar será mais, digamos assim, cuidadoso com o pequeno agricultor, porque ele precisa de incentivo. Então nós temos um projeto de criar um viveiro municipal para ceder mudas para aqueles pequenos agricultores que querem plantar, diversificar, né, o seu plantio e não tem condição de comprar, distribuição de alevínios para quem quer fazer criatório de peixes e também essa assistência, né, esse apoio técnico que um pequeno agricultor precisa para saber se a terra é adequada para determinados plantios e ainda mais fazer um acordo com a empresa que venha ganhar a licitação da merenda escolar, da alimentação hospitalar, de todas as instituições onde se consome alimentos, que toda verdura, todo legume, toda fruta seja comprada do pequeno produtor rural, para que a gente aqueça essa economia e dê ao produtor rural, ao pequeno produtor rural, a oportunidade de vender e de que ele comece a acreditar que o homem da terra pode sim sobreviver na terra. Porque se ele não tiver esse apoio, ele vai acabar evadindo para a cidade, sem uma profissão e aumentando o bolsão, né, de pobreza que já há no nosso município. Então o homem da terra fica na terra e tem apoio e pode produzir. Dando sequência, a pergunta sobre agricultura agora será respondida pelo candidato Luciano Francisqueira. Autoria do Lions Clube de Itabela. Candidato, na sua gestão, que plano de ação será adotado para o fortalecimento dos nossos produtores de café, mamão, maracujá, entre outros? E em relação à festa do café? A agricultura em Itabela é um marco que a gente tem que respeitar. É o principal fortalecimento da economia de Itabela. Hoje nós temos aí o café que nos representa uma forte, uma firme direção no sentido de nos representar como itabelense. Temos hoje o Café Camilão como a principal porta de entrada de investimento de produtores, geração de emprego, tendo também como principal produto na nossa Bahia, o Café Camilão. Ele é um marco que define Itabela, conhecido não só no estado como no Brasil, e atrair a economia para Itabela em virtude da agricultura. A festa do café, ela não só no sentido de festa de cantores, mas sim uma festa que fortalece nossa economia, que fortalece a nossa gente, o nosso povo, com a direção correta, que é o homem no campo, com uma virtude, plantar para colher o nosso futuro.
Dando sequência, faremos agora a pergunta ao candidato Leleu. O tema ainda é agricultura. A Associação dos Taxistas do município de Itabela é o autor desta pergunta. Candidato, qual o projeto que o senhor tem para incentivar e apoiar o pequeno e médio produtor rural? Agricultura é um tema muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. Itabela é baseado na agricultura, no café, no mamão, né? E quando se fala de agricultura familiar, você tem que dar suporte às pequenas famílias, né? Porque hoje, se você der condição de trabalho para o pequeno agricultor, vai conseguir ter alimento para as pessoas com menos capacidade, né? Esses dias, graças a Deus, junto com o governo federal e com a emenda do deputado, a gente conseguiu trazer um trator para Itabela. E graças a Deus isso aí está ajudando muitas famílias. E não podemos esquecer também que uma parte da agricultura familiar é por lei. Existe 30% da agricultura familiar tem que ser levado para a merenda da escola. E isso não acontece em Itabela. Vários prefeitos, às vezes, sentam na mesa, pegam no microfone e falam o que vai fazer e não faz. Temos que montar uma cooperativa aqui para os pequenos produtores para poder levar esse alimento para a sala de aula. Entendeu? E se tratando também do agronegócio, é inadmissível na cidade que se fala ser a maior produtora de café colonial da Bahia, ter 2 patronas de tabela, né? E sucateia tudo, e as estradas rurais aí ficam abandonadas. Nós vivemos aí, todo mundo assistiu aí, falaram de uma Gisele Pitt em Tabela, a máquina ficou parada, sucateada, né? Ficou outra aí que chegou do governo estadual ano passado. Eles pagam patrola e contratam patrão de fora. Isso está todo mundo assistindo. Um minuto. Todo mundo está assistindo isso. E no governo de Deus da Sacaria, junto com a família que nós estamos tentando elaborar, queremos tratar o produtor rural com respeito e o pequeno também com respeito. E o próximo secretário de Agricultura da gente, nós vamos escolher um que vocês, produtores rurais, vão olhar nos olhos dele e vão perceber que ele tem capacidade técnica. Não é só ficar enxugando gelo, não. Tem que ter um cara de coragem para poder pegar a máquina e abrir estrada para poder escoar os alimentos. Isso não vem acontecendo. Não vem acontecendo por atos de responsabilidades. Sucateia as máquinas para poder enfiar a nota fiscal aí e saquear o dinheiro do município. Com a sequência agora, o tema será agricultura. E o primeiro candidato a ser perguntado é Luciano Francisqueira. Pergunta encaminhada pelo Sindicato de Produtores Rurais de Itabela. Candidato, com a crise hídrica que vivenciamos em 2015 e 2016, como o candidato pretende colaborar com a preservação e manutenção das nascentes de nosso município? Na lei da Constituinte, já é um direito e dever do agricultor proteger os mananciais. Então eu vejo dessa forma. É um dever, temos que sim proteger, temos que cuidar da agricultura da forma que tem que ter direcionamento. A agricultura faz parte da nossa cidade, é o braço direito da nossa economia e temos que ter esse cuidado de um melhoramento na visão econômica. Sei que este ano foi um ano muito árduo para os nossos agricultores, 7 meses de seca, nem por isso abaixaram a cabeça. Estão trabalhando, buscando conhecimento, buscando melhoria, trazendo um novo olhar, com aprendizagem que nunca teve em Itabela, mais 40 e 50 anos, nunca ouvi falar em seca. Dessa vez aprenderam que tem que proteger, sim, tem que proteger, porque protegendo futuramente quem ganha somos nós. A agricultura depende da água, depende de reservatórios, né? Inclusive eu tive esses dias em casa pessoal da agricultura
buscando esse entendimento. Então a gente tem que ter um olhar voltado para isso, porque a nossa economia depende da agricultura em tabela, e a economia depende da nossa agricultura, e sem água, sem mananciais, ela não vai prosperar. Então temos que cuidar com carinho da nossa agricultura. Obrigado, candidato. A pergunta sobre agricultura agora será endereçada ao candidato Ligueu da Sacaria. Enviada, portanto, pelo Clube de Dirigentes Lojistas de Tabela, faremos mais uma pergunta de nossa sabatina. Candidato, o município de Tabela possui um grande potencial agrícola. De que forma real o senhor pretende providenciar melhorias e conservar as estradas rurais e vicinais e acesso às propriedades rurais, itens que integram o seu plano de governo? Com certeza. Eu já disse agora há pouco aqui que Tabela é muito forte na agricultura, né? E quando você fala melhoria das estradas, antigamente as prefeituras queriam comprar uma patrola. Hoje nós fomos beneficiados por duas. Tem duas na Tabela. Por que você vê as nossas às vezes paradas e vê contratando outras? Isso está errado. E já disse anteriormente que a agricultura tem que ser levada a sério. O Leleu não vai indicar na marra o secretário de Agricultura. Eu vou chamar todos os produtores rurais, vamos fazer um levantamento de quem é a pessoa capacitada para poder e ter esse intercâmbio com vocês, de arrumar uma pessoa que sabe onde é o Pindoba. O cara quer pegar uma pessoa que não sabe onde é o Pindoba, não sabe onde é a Cascalheira, não sabe onde é a estrada que vai para Puquemaro, então fica difícil. Hoje nós vamos entregar, esse dia nós vamos entregar a iluminação do Montinho, 14 quilômetros que a patrola nunca passou. Nunca passou. Por que isso? Porque aquelas pessoas estão lá no fundo de Tabela e não são vistas. É porque não pensam em Tabela num todo. A gente tem que pensar em Tabela em todo o mundo. E nós temos também duas caçambas que chegou e às vezes eles param. Nós temos aqui hoje a cascalheira ali, né? É só ver com o meio ambiente, pegar esse material, colocar em Tabela, patrolar, pegar as estradas que estão com problema, porque a gente fala que é a terra do café e fica difícil até trazer o café para cá, fica difícil. Eu trabalho com café há 26 anos, vim para cá com propósito de trabalho, porque aqui é muito forte no café. O governo do estado teve aqui com o Rui Costa, disse que ia implantar uma estação do café Conilon lá onde era a escola agrícola, e hoje nós temos várias coisas que pode ser estudado com vocês e o produtor não é escutado junto com a gestão. O produtor tem que ter o contato direto com o executivo e o legislativo e botar para funcionar. Então é isso que a gente quer, não afastar o produtor dessa gestão. A gente tem que trazer o produtor para discutir com a gente, que é vocês que sabem a necessidade das estradas. E equipamento tem, dinheiro tem, falta é vontade. E no nosso governo, se for da vontade de Deus, a gente quer escutar vocês e dar qualidade nas estradas para poder trazer os materiais. Dando continuidade ao tema agricultura, o candidato sabatinado agora será a senhora Sueli Caribé. Ela responderá uma pergunta formulada pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Itabela. Candidata, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% da produção de alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Os agricultores familiares desse município nunca foram assistidos pelo mesmo, da forma que precisam. Caso você seja eleita, quais as providências que serão tomadas nesse sentido? Praticamente eu já respondi essa pergunta anteriormente, que pretendo firmar um acordo com a empresa ou as empresas
que ganharam a licitação para fornecer alimentos ao município, que eles serão obrigados a comprar a parte de legumes, hortaliças, frutas, tudo que o pequeno produtor rural produz para fornecer para a alimentação de creches, escolas, hospitais e contribuir de outras formas também, patrulhando estradas, cedendo o maquinário que a prefeitura dispõe para que eles possam prosperar e aumentar a produção desses itens.